Ajeitando de novo? Isso, ajeitando de novo, firme e forte. Ajeitando, quadrando, senhor? Isso. Vamos lá. Olá, pessoal. Como prometido, voltei aqui com o Bispo para nossa terceira parte, né? Porque nós já temos um bem anterior, um que eu acabei de gravar. Se alguém reparar, estamos com a mesma roupa. A mesma roupa, isso. E agora a gente está com outro tema. O Bispo, que fica aqui, a sede, né, da quadrangular fica em... Aqui na rua José Vaz, 122, Centro, Vila Isabel. Próxima à Capela São José, central. Isso, é pertinho, pra mim é centro, tá, gente? Isso. Bem pertinho mesmo. Então, ele nos recebeu aqui na sede dele, né? Se vocês repararem, a gente tá aqui. E, com muito carinho, hoje a gente vai falar de um tema que para alguns pode ser polêmico, mas eu considero necessário a gente falar também, tá? Aqui que a gente vai tratar esse assunto, que eu vou falar ainda, com muito respeito, com muito carinho, mas a democracia nos diz que nós temos o direito de nos pronunciar, com todo o respeito, mas de pronunciar. O que eu estou querendo dizer? Com relação à intolerância religiosa, como o bispo vê isso e qual a posição dele, né, bispo? Sou contra a intolerância religiosa. Sou contra. Eu acho que... não estou no achismo, não. A liberdade religiosa é importante para todos nós. Importante para mim, importante para você, desde que haja respeito. Sim. Eu tenho que respeitar o espaço da outra religião, seja qual o nome que for, e ela respeitar o meu espaço. Porque quando termina o meu espaço, começa o dela. Então tem que haver um respeito. Eu acho que cada um no seu quadrado. Cada um. Então não cabe a mim a chegar aqui e eu vou destruir fulano e tal. Posso orar por ele, que Deus possa fazer uma mudança. Uma conversão, uma mudança diferenciada. Mas não eu atacar com violência. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Muita violência, como nós temos visto nos dias de hoje. Eu não sou a favor que a pessoa vai lá numa situação contrária, porque não é cristão, ele vai lá, coloca fogo, ameaça a pessoa, quebra tudo. Eu não sou a favor a isso, porque, em primeiro lugar, eu não sou a favor da violência. Eu sou a favor da paz. Eu acho que quem vai fazer a obra não sou eu, é Deus. Deixa o Senhor trabalhar. Porque no momento certo, Deus vai fazer a transformação na vida dela. Eu orei pela minha tia com 37 anos. Ela 37 anos, eu vou falar aqui, ela pertencia a um centro espiritual. Eu só posso falar, normal. Ela pertencia, eu nunca questionei. Eu nunca cobrei nada dela, eu somente orava. E hoje ela está na igreja, abençoada, diaconisa da igreja, uma bênção. Então, o Senhor Deus, ele faz a obra. Então, a intolerância religiosa hoje, infelizmente, ela tem muito, né? Às vezes cometida até pela própria igreja evangélica, né? A gente tem que ter, assim, um respeito pelos demais. É que a gente vê algumas reportagens, né? Por mais que a gente não conviva com esse ato, infelizmente a gente vê algumas reportagens, um grupo de evangélicos, gospels, como vocês queiram denominar, né? Quem está assistindo, foi lá e quebrou um centro espírita. Foi lá, depredou um centro espírita. Não é o direito deles. A Constituição da liberdade. Você me fala menor, artigo 5º. Isso, artigo 5º. Da liberdade religiosa, o direito de ir e vir de expressão. Então não é a minha competência, se eu sou aqui da igreja, chegar ali e quebrar o seu espírito, tá ali na frente, não pode. Eu tenho que respeitar ele, assim como ele me respeita. O respeito está acima de tudo e de todos. Sim, e fazer uma pergunta capciosa. Vamos lá. Eu acredito que já sei a resposta, vamos lá. Se um líder religioso, espiritualista de outra denominação, quiser vir aqui visitar o senhor, bater um papo, ele seria bem-vindo? Bem-vindo, à vontade. Conversaremos tranquilo, sem problema nenhum. Como tem muitos amigos padre, muitos amigos freira, amigas freira, muita gente. Isso é natural, normal. Eu tenho um menino que estudou comigo, chamado Fernando, hoje ele é padre em Portugal. Hoje eu sou pastor e ministro e ele é padre lá em Portugal. Amigão, não há problema nenhum. Não vamos diferir religião A, religião B, porque a religião é o seguinte, a religião religa o homem a Deus. Sim. Quem salva é Jesus. Embora, se o cidadão tem uma religião, a tendência dele não é fazer o mal, até fazer o bem. Aí você me pergunta, mas os religiosos crucificaram Jesus, né? Tudo bem, religioso, saduceu, fariseu, assim por diante, crucificou Jesus. Mas o coração deles estava longe deles. Assim como Judas. Judas era crente. Judas assistia Jesus curar, libertar, multiplicar os pães, fechar o mar, abrir o mar, ressuscitar a morte. Tudo ele estava ali. Participava da ceia, metia a mão lá. Tudo ele estava ali. Porém, ele andou 3 anos com Jesus e nunca chamou Jesus de Senhor, sempre de Rabi, de mestre. Isso quer dizer, ele não aceitava que Jesus seria a pessoa que estava acima dele. E ninguém nunca percebeu isso dentro da teologia. São poucos que percebem. Judas nunca chamou Jesus de Senhor, sempre de Rabi, mestre, que é a mesma coisa.
Por que ele chamava isso? Ele não tinha Jesus como um líder, ele tinha Jesus como uma fonte de negociar lá na frente. Até porque ele negociou por 30 moedas. Mas se ele esperasse apenas 3 dias, ele seria salvo. Mas ele não esperou. Foi e se enforcou, está lá o campo de sangue até hoje. E pelo que eu percebo, assim, pela palavra, né, eu não sou, tá, não tenho cargo religioso, me entenda bem. Eu sou uma leitora, né, que leu a palavra e tenho algumas perspectivas, ponto. Pelas perspectivas que eu observei, agora é uma questão minha, Jesus, Novo Testamento, né, quando ele veio, ele pregou relacionamento e não religiosidade, correto, bispo? A religião ela faz parte, né? Não, religiosidade no sentido de que eu sou melhor do que você, não, você ninguém entendeu? é melhor do que ninguém. Essa religiosidade. O relacionamento é importante na nossa vida. Sim. Não só no Novo Testamento, mas também lá no período do Velho Testamento, o interneotestamentário. Interneotestamentário. O Novo é o período neotestamentário. Quando termina ali, se não me falha a memória, em Malaquias, já vem Mateus, lá vai até Apocalipse. Então, nesse período aí, Deus já operou sobre o relacionamento. Eu vou te falar aqui da viúva. A viúva lá do capítulo 4, 2 Reis, que perdeu o marido e os credores vinham pegar os 2 filhos. Né? Aí ela perguntou ao profeta, o que eu devo fazer? Ele perguntou, o que você tem em casa? Era um pouco de azeite. Ah, sim. A solução dela estava dentro da casa dela. E eu vou mais além, dentro do coração dela. É Relacionamento. Aí, o que o profeta falou para ela? Você tem bom relacionamento com o teu vizinho? Lá no Velho Testamento, 2 Reis 4, até o 7. Você tem bom? Tem, profeta. Então vai e pede vasilhas emprestadas tudo. Ela pediu lá muitas vasilhas e todas elas encheram. Por quê? Para acontecer algo na tua vida, você também tem que ter bom relacionamento. Para você vencer e ter sucesso. Se você não se relaciona bem, não tem bom relacionamento, infelizmente o sucesso seu será muito difícil. Independente da religião. Independente da religião, não estou falando ali. Você tem que ter bom relacionamento. Se eu moro ali e não tiver bom relacionamento com meus vizinhos, como é que fica? Quando eu viajo, alguma coisa que acontece, a entrega de alguma coisa lá com meus vizinhos lá, do meu lado lá, se chega qualquer coisa lá, eu recebo e assino correndo e entrega. E vice-versa do lado dela também. Sim. Se acontece qualquer coisa, você percebe que tem alguma coisa errada, opa, o que está acontecendo aí? É um bom relacionamento. Você tem com o vizinho. Mas se você não tiver bom relacionamento com o vizinho, é difícil. Se acontecer alguma coisa, você fica na estrada. Fica na estrada. Por quê? Porque as pessoas hoje também aproveitam. Eu não quero falar do ser humano, não. Mas o ser humano, nós temos que falar. Ele é muito prepotente e orgulhoso. E acha que é muita coisa e não é nada. Tem um ego tão grande e não sabe que ele vai embora. Ele vai embora a qualquer momento, ó. Ele vai embora. Mas ele se acha. E na verdade não é nada. Num mundo tão grande como esse. Tem pouca importância, tem tanta importância assim. Então, relacionamento hoje, ele é importante na família, numa empresa, numa igreja, num hospital. Ele é importante tudo. Ele é importante tudo o relacionamento. Ele é importante tudo. Na minha, na sua, na nossa vida. Então, o nosso relacionamento, ele se faz que a gente cresça um pouco mais. As aberturas de portas, ela vem com mais facilidade. Quando você não tem bom relacionamento, fica difícil. Isso é em qualquer lugar. Se tem um diretor de empresa que ele não se relaciona bem com os seus comandados, a tendência é a empresa não produzir. É verdade. E se a igreja não se relaciona bem, o líder da igreja, com a sua membresia, a tendência também não é crescer, é diminuir. E eu acredito, a minha não é filosofia, tá? E eu acredito que mesmo o líder, né, que já tem um entendimento, seja de igreja, seja um líder religioso, né, ele, com o seu relacionamento, pode ser com o moço que contribui para a manutenção do prédio. Ele aprende também. Muito. Porque o ego dele, se ele souber trabalhar, ele observa, ele tem empatia. As atitudes, a empatia, o amor, na hora de corrigir, na hora de... Né? Tudo você tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Saber falar, saber comunicar. Sim. Isso faz parte também. Não levar os problemas das pessoas lá do banco para o altar e soltar daqui para lá. Tem que haver um respeito. O pastor, o líder hoje, ele tem que ter uma empatia, ele tem que respeitar e tem que saber aguardar com segredo também. Que é o importante. Né? Porque às vezes as pessoas, né, acham, né? Confessionário, que é muito comum, né? Para nós aqui no Brasil, né? É comum, é toda hora, todo momento. Cada um é uma coisa comum. E isso também, ele é protegido, né? De certa forma, por lei. Que algumas coisas são conversadas, são confidenciais. Confidenciais. Né? Eu não posso chegar aqui, se você me conversa algo confidencial seu, eu não posso chegar ali e falar para fulano, esse cara. Não posso. Se líder que você conhece faz isso, tá errado. Muito errado. Se tem algum líder que faz isso, seja quem quer que for, o cargo que ele ocupa, ele tem que saber se posicionar e guardar as coisas para si. A não ser quando a pessoa própria fala. Aí a pessoa própria que abriu, né, a porta. Para falar, ou ela falar. Mesmo quando abre a porta para mim, eu não falo. Não gosto de falar. Sempre aprendi isso.
É porque para quem não cresceu no meio gospel, eu posso colocar assim, no evangélico, talvez não entenda, mas existe um termo que a gente chama de confessionário, gabinete, né? Gabinete pastoral. Que são expostas algumas questões, não só individuais, mas coletivas, como família, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Questões de saúde, questão de casal, questão de tudo, né? Tudo isso acontece. Nós entramos em vários, você nem imagina o que acontece. É coisa de pera pro ar, você nem acredita muito, mas a gente está ali para ouvir e ajudar a resolver. Imagino. E eu lembro quando, né, minha base familiar na infância, né? Meu pai tinha cargo na igreja, minha mãe também, enfim. Às vezes eles saíam da reunião assim meio atordoados, sabe? Umas coisas assim que... Muito. Só que a gente, criança também, né? Além de ser criança, mas mesmo na família, a gente não sabia. Eu só ouvia, assim, às vezes orando, às vezes, né, lendo um versículo, mas sabia que tinha alguma coisa com relação ao que foi dito. Então, para vocês verem que o negócio, Não, precisa, porque, veja bem, o líder é muita gente que está acreditando em você, confiando em você, dizendo, eu vou conversar com o meu líder e ali vai ficar. E agora eu vou ser capciosa, hein? Vamos lá. Para mim não tem problema. Hipoteticamente falando, se porventura, vice-versa nesse caso, um outro líder de uma outra denominação venha conversar de gabinete com o senhor, como é que fica? Fica o mesmo critério? É bom para quem está assistindo entender. Mesmo critério. Eu recebo muito. Mesmo critério. Recebo muito. Até pago já recebi. Que bom. A gente recebe muito, não digo os nomes, mas a gente recebe muito. Isso aí é natural. Que bom. É natural. Não tem problema nenhum. Fica ali. Fica ali. Então fica também esse aconchego, né, de ver que um líder, assim, que às vezes, né, você entra num determinado estabelecimento, um templo, que você fala, a pessoa é intocável, a pessoa, né? Não, a pessoa é acessível, claro, né? Versátil. Sim. E dentro da sua possibilidade, que não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo, né? A gente pode marcar um momento pra gente conversar, né? Assim, Vitor. Sim, atendemos. Por exemplo, aí a gente às vezes tem uma pessoa que ela é carente, necessitada, ela precisa aí de um apoio, né? Você já sabe todo tipo de apoio que uma pessoa carente precisa. E a igreja apoia muito, mas nunca cita o nome. Preserva o nome dela. Até porque para não constranger ninguém, não constranger, né? A pessoa. Além da ética, né? Agora eu tô falando, não sei se o senhor vai concordar comigo, além da ética, né? Da discrição, né, da gente ser discreto, mas também aquela questão de não constranger ninguém, não constranger, né? Como que eu vou ajudar alguém? Subo aqui em cima, pego o microfone, olha, eu fiz isso, e ela tá ali, ninguém sabe, todo mundo vai saber. O constrangimento é muito antiético, isso eu sou muito da ética. Eu sou muito ético. Eu sou tão ético para você, tão ético. Eu fui pastor aqui em São José do Vale do Rio Preto, 3 anos e meio, estou a 30 ou 40 quilômetros, nunca fui lá e nem vou. Eu já saí, eu acho que eu estou em outro ramo. Porque eu sou ético com quem está lá. Porque aí quando você chega, você era tão assim, o outro já não é, então não dá. Então eu não vou. Entendi. Às vezes eles ligam de lá para mim, eu estou precisando disso, olha, procura o teu pastor. Ele vai te orientar, eu vou orar por você, mas ele que vai te orientar. É porque também, assim, pode interferir na liderança do outro, querer gerar talvez, né, um atrito desnecessário. Um atrito desnecessário, então eu não vou interferir. Eu sou o bispo geral aqui da 486. Ali em Petrópolis tem o reverendo Juventino. Eu não posso interferir no trabalho dele, nem ele no meu. Uma questão de ética e respeito. Apesar que se encontram, né? Vamos se encontra, assim. A visão é uma só, mas não podemos ter interferência. Bacana. Não podemos eu pegar 2 ou 3 comandados dele lá e chamar aqui e querer interferir no trabalho dele. Colocar a minha ideia que não é a ideia dele. Eu estou completamente errado. Então eu tenho que se posicionar no meu lugar. Então, por último, agora, para encerrar, eu gostaria que o senhor, se possível, fizesse um convite para quem não é da Quadrangular, que quiser conversar com o senhor, se quiser desabafar alguma coisa, tirar alguma dúvida também, por que não, né? Uma curiosidade, um achismo. Pode vir conversar comigo, posso sim. Eu vou aqui pegar o telefone celular aqui e mostrar para vocês. Esse número aqui é DDD 22, que eu tenho ele há anos e eu não troco. O DDD 22 997 31, né? 316623. Vou colocar aqui no vídeo para vocês. Você vai colocar no vídeo? Coloca no vídeo. Se você quiser falar comigo, uma orientação espiritual, não vou dizer uma consulta espiritual, não, porque ele não cobra. Uma orientação espiritual, uma palavra amiga, um aconselhamento familiar, pastoral, estou à sua disposição. Pode vir, não importa o que você está passando. O assunto que vier e cair aqui no colo do bispo, eu te respondo e te ajudo. Que bacana, viu? Muito bacana, né? E você também, que é líder espiritual de alguma outra denominação, agora fica o meu convite. Eu gostaria também de entrevistar outros líderes religiosos, né? E eu assino embaixo, né? Por ela aqui, assino embaixo. Né? Porque, assim, como aqui é um ambiente, né, democrático,
Então, por que não, né? A gente expor também a perspectiva da sua religião, da sua fé, né? Justamente. E como a gente está falando aqui de intolerância religiosa, que é um canal que eu prezo por não ter isso. Por isso mesmo que eu quis colocar isso em pauta junto com o bispo. Que eu já imaginava as respostas dele, né? Exatamente. Sou contra. Tá jóia. Bispo, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar com o senhor, viu? Vamos estar mais vezes ainda. Oba! Qualquer assunto que você quiser falar, pode falar. Obrigada. Não precisa nem me consultar que eu respondo. Nem me consultar não, que eu respondo. Eu te garanto. Coisa boa. Garanto, eu respondo. Com tranquilidade. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, Deus te abençoe, viu? Amém. E te desejo a você um trabalho por excelência, como tem sido o seu trabalho por excelência. Que continue assim, com todo o gás, com toda a fibra, vibrações, e Deus te abençoando e os seus sonhos realizados. Seu trabalho de excelência. Um abraço a todos. Obrigada. Pronto.